Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre Hollow Earth, Terra Oca. E para poder provar para você que é real, além das inúmeras evidências que eu já trouxe aqui, eu vou estar trazendo um relato de um índio, de uma cultura tribal brasileira, sobre seres que vivem debaixo da terra. Existem continentes imensos debaixo da terra, um povo que tem milhões de pessoas ou de seres debaixo da terra. Então você vai acompanhar comigo nesse vídeo de hoje um relato de um índio, tá? E aí você vai entender a gravidade desse problema. Por que que é um problema? Porque esses seres, eles estão escondidos não é à toa. Após o dilúvio, eu já provei a existência do dilúvio aqui inúmeras vezes, cientistas afirmam, mostram evidências, existem 3 vezes mais água debaixo da terra do que nos oceanos. A Arca de Noé foi encontrada na Turquia. É o tamanho de 2 montanhas, imensa, muito maior do que descrito na Bíblia. Isso porque o tamanho do ser humano era muito maior do que hoje em dia. Se você comparar o tamanho do ser humano hoje, não vai dar para construir uma arca. Mas se você analisar o túmulo de Noé, como eu já mostrei aqui, ele tem 9 metros. Então, pegar uma pessoa de 9 metros e você conseguir mensurar o tamanho da arca, ela é 9 vezes maior. 9 vezes maior, não, 4,5 vezes maior do que a arca que lhe foi contada, porque o ser humano era muito maior. E essa era pré-diluviana é comparada à era paleontóloga. Então, para você ter mais ou menos algumas ideias. Só que hoje nós temos aqui 2 vídeos para você analisar sobre a cultura de Hollow Earth. Eu peço para você, tá? Para que você simplesmente possa prestar atenção, tá bom? Eu vou ver qual parte é a parte 1 aqui e nós já vamos assistir. Essa aqui é a parte 1. Vamos assistir para a gente poder entender o que o cara tá falando aqui, ok? Vamos colocar aqui mais ou menos a ideia. Vamos lá. Aí eu cheguei lá no rio, arrumei tudo, aí fui pescando. Fui pescando, aí chegou um peixe assim, sei não, assim, esquece o nome. Saiu, falou comigo, aí me perguntou, se eu teve será que dá de eu acompanhar o peixe para terra, fundado. Eu falei, acompanha. Aí eu mergulhei assim atrás do peixe, aí eu já comecei a enxergar assim, claro para mim, dentro de uma remansa, ficando claro para mim, entrei, saí, fiquei lá debaixo d'água, e o rio passa por cima de mim, mergulhei e entrei, passei por outro lado, debaixo do chão d'água tem outro sim, um tempo assim mesmo, esse daqui, né? Repara bem que ele falou aqui agora. Vou só voltar um pouquinho aqui. Ele passou, ó, pro outro lado, ó. Mergulhei e entrei e passei pro outro lado. Provavelmente, não posso afirmar, mas provavelmente ele encontrou alguma passagem para Hollow Earth, ok? Alguma passagem, né, que o conduziu ao Intramundos, tá? Vamos continuar. Por outro lado, debaixo do chão d'água tem outro sim, um tempo assim mesmo, esse daqui, né? Claro, se respira bem. Por que que se respira bem? Porque você tem muito mais oxigênio debaixo da terra. Parece ilógico, mas o que aconteceu é o seguinte: após o dilúvio, os seres humanos não tinham, esses seres mitológicos não tinham mais a capacidade de respirar na atmosfera. E aí, praticamente, eles recriaram debaixo da terra, conhecido como Hollow Earth, Terra Oca, continentes inteiros, na mesma pressão atmosférica e na mesma quantidade de oxigênio que era na superfície. Por isso que eles não conseguem voltar para cima. Mas quando chegar o período da inversão magnética, quando chegar o período que eles chamam de Golden Age, Era de Aquário, Nova Era, que vai ter as condições favoráveis para eles, todos eles vão sair, meu irmão. Todos eles vão para cima. E aí serão eles contra nós, como era no passado, né? Então, essa é a parte 1, ok? Olha a parte 2 aqui. Mas, pô, dia pra mim, tal dia pra nós encontrar. É com 3 dias, pai.
Basicamente é o seguinte, o que está falando aqui eu não sei se foi o peixe que marcou de encontrar com ele ou se foi um ser parecido com o ser humano que marcou de encontrar com ele. Mas vamos continuar escutando aqui. Com 3 dias para nós encontrar no mesmo lugar. Aí quando deu 3 dias de manhãzinha, eu fui lá, o tatuzinho do mesmo, lá mesmo. Assim, corpo, o mesmo corpo de nós mesmo, de gente mesmo. Aí, sabe o que ele falou? Ele falou assim, um tatuzinho. Você acompanha o meu canal? Eu mostrei a captura de um tatu aquático. Um tatu, uma coloração negra, que tem uma carcaça negra com espinhos para cima, comprido, com o rabo comprido. E esse tatu ele não foi catalogado, na biologia. E aí, praticamente, o que ele está falando é que ele encontrou um tatuzinho. E esse tatu foi resgatado lá ele foi capturado, na verdade. Então tem seres que não foram catalogados ainda. E eu acho que o mesmo tatu que eu mostrei é esse tatu aqui, ok? Vamos só para continuar. Assim, corpo, o mesmo corpo de nós mesmo. O mesmo corpo de nós. Por que ele está falando isso? Porque basicamente eles tiveram que fazer um processo de hibridização, ok? Eles têm muita tecnologia debaixo da Terra para criar seres semelhantes a nós, na esperança que, se um dia der merda no Hollow Earth, eles consigam emergir. Então eles começaram a trabalhar com o processo de recriação. Só que ninguém, que em sã consciência, gosta desse fato de ter que herdar um corpo horroroso. Se me perguntasse, você gostaria de herdar o corpo que você tem? Não, eu não gostaria. Porque Adão tinha 60 metros. Por que eu tenho que ter 1,70? É óbvio. Só que é a condição que foi feita para sobreviver a esse admirável mundo novo. De gente mesmo, cabelo comprido, uma pessoa assim branca mesmo, muito bonito. E conversa, mesmo a conversa que nós conversamos. Mas só que ele não é gente, não, ele é um tatuzinho. Tá vendo? Ele não é gente não, ele é um tatu. Por quê? Porque vive debaixo da terra. Ok? Vive debaixo da terra. Não, ele é um tatuzinho. Ele conversou sobre esse negócio de Guaiacá. Isso aqui, meu irmão, é o que eu sempre digo. A maioria das culturas tribais, tirando os guaranis, os tupinambás, algumas culturas assim, a grande maioria, eles têm a cultura dos astros, adoração de estrelas, de deuses, que basicamente é o que a grande maioria da cultura tribal faz, adorar outros deuses, tá? Uma pajé, né? Explicou tudo, perguntou se eu tinha coragem mesmo de topar. Eu falei, meio pensei assim, porque eu tinha vontade mesmo de topar, aprender esse emprego aqui. Enxergam mais longe. Eles entram nos rios e lagos, voam pelo ar, entram dentro da terra, no mundo subterrâneo, ou chegam ao mundo celeste, na direção das imagens mitológicas, as imagens que formam sua cultura, na direção do poder, da luz de Deus. Aí já é o cara falando luz de Deus, né, meu irmão? É porque, desconhecendo a história, o cara vai colocar a ideia dele. Mas olha só o que esse índio falou aqui, ó. É muito bonito. A gente sente medo, mas a gente tem que arriscar para não morrer. E ele fala em língua craô? Bom, quer dizer que isto, para mim mesmo, quando eu fui descobrir, isto foi uma espécie de um fogo, assim, um fogo que eu nunca tinha visto na minha vida, nem no sonho. Mas nesse dia eu vi. É como aqui, essa fumaça aqui, só que ela não tinha fumaça. O que ele está falando, o que o índio está tentando explicar, é porque ele não tem vocabulário suficiente para explicar. É o mesmo fogo da sarça ardente ou incandescente de Moisés. Um fogo que existe, mas não queima. É isso que o índio está falando aqui, tá? Ela não tinha fumaça. Ela tinha assim ela faz assim tipo uma tora, mas dentro dessa tora que tinha essa brasa, alumiava assim. Era como se estivesse tomando fogo. Isso foi um sonho? Não, isso foi aquele momento para que eu chegasse, né, ter esse poder
dessa natureza. É o Tatuzinho é um que ele me escolheu e interessou comigo para eu ser o Aracá, né? Aí com uma outra. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: esses seres, eles emergem para a superfície e ensinam segredos a alguns seres humanos, alguns pajés de tribo, né? Ele mesmo que me fez esse tipo desse trabalho. Ele que me ensinou, ele que... E aí, meu irmão, qual que é a história aqui? Qual que é a história que eu preciso explicar para vocês? Basicamente é o seguinte, né? Você lembra que os antigos deuses, antigos astronautas ou os anjos caídos repassaram conhecimento aos seres humanos? Basicamente é isso. Existe uma cidade no Amazonas que tem uma pirâmide. Ela está encoberta pela natureza. Devido ao tempo, a pirâmide ela foi encoberta. Então você vê o formato da pirâmide, mas você não vê nitidamente a pirâmide. Ela é uma das maiores que a pirâmide de Gaza. E aí praticamente existe uma tribo local que protege essa pirâmide, provavelmente da mesma forma que faz o recrutamento desses caras, através de Hollow Earth. Essa tribo não gosta de manter contato com a nossa civilização, deixando isso aqui bem claro. Essa mesma tribo lá no Amazonas, tá? Ela simplesmente é hostil. Se você tentar chegar a pirâmide é vigiada com sentinelas índios. Se você tentar chegar na pirâmide, eles vão tacar flecha em cima de você, ok? Se você sobrevoar, não tem problema, mas se você tentar chegar de forma terrestre, não dá. E aí, mesmo que você vá armado, mesmo que você leve um exército com você, não sobrevive. Todos os grandes cientistas, os alemães, americanos, todos aqueles que tentaram se embargar nessa pirâmide de maneira misteriosa faleceram. Então, por exemplo, teve um cientista que ele foi alertado, ele foi sozinho, né? Não vá para essa pirâmide não, porque se você for, você não volta, tal. Aí o cara foi fazer a investigação dele, gravou, tal, não sei o que, tal. E o cara pegou o barco de volta. Quando ele pegou o barco de volta, o barco dele afundou. Só que não veio nenhuma flecha. Simplesmente algum ser debaixo da terra puxou ele para baixo. E não se ouviu mais falar do cara. Então, basicamente, essa pirâmide, eles dizem que existe que é uma pirâmide de ouro com grandes riquezas. Não é pirâmide de ouro. Toda pirâmide, ela trata de... Toda pirâmide é um portal demoníaco. É um portal que eles usam para captar energia etérea e eletromagnética, para transformar essa energia no bel prazer deles. Às vezes para alimentar demônios, às vezes para erguer uma civilização, às vezes para manter contato, mas são pirâmides, elas são pontos de energia, ok? Não é questão de um tesouro, eles usam ouro para condução elétrica, realmente, uma pirâmide, qualquer pirâmide tem toneladas de ouro para baixo devido à condução elétrica, mas ela não é planejada para ser um local de tesouros, tá entendendo? E aí o que o cara tá falando, né, é que ele manteve contato com os seres de Hollow Earth. E nessa pirâmide do Amazonas também é a mesma coisa. E o que se especula, né, sobre esse assunto é que essas pirâmides elas são necessárias para anjos caídos. Quando acontecer a inversão magnética, quando acontecer essas coisas, e nós estivemos na era de Golden Age, era de Aquário, esses caras chamam do que quiser, quando realmente o campo magnético inverter e o céu deixar de ser azul, se tornar laranja, e a atmosfera ficar mais propícia para eles, eles vão restabelecer sua estrutura nas pirâmides novamente. As pirâmides estão lá para isso, eles vão usar a pirâmide novamente como fonte energética. Então, meu irmão, a coisa só piora. Se não tiver uma intervenção divina e espiritual de Cristo Redentor, o resto já era. Do rei emissor, porque basicamente esses seres não são boa coisa não. Provavelmente o cara não falou aqui, mas a maioria desses seres eles se alimentam de carne humana também. Ele não falou sobre os draconianos, reptilianos, não falou sobre o processo de hibridização dos greys, dos kaijus, dos giburins, não chegou a falar. Não chegou a falar sobre todos os seres hiperdimensionais que estão alojados aqui. Então tem muito... Cara, só de raças de seres diferentes, catalogadas aqui na Terra, se não me falha a memória, teve um cientista aqui, foi pro ralo, né? Mas ele catalogou 62 raças diferentes. Sério, raças inteligentes que conseguem se comunicar. Às vezes eu fico me perguntando se tem mais seres debaixo da Terra do que na superfície. Às vezes eu fico me perguntando, o único motivo que faz com que esses seres não venham para cima é porque Deus abate as naves.
Porque Deus também tem tecnologia. Só que Deus não intervém. Quem intervém é o exército de Deus. Por isso que eu falo, Miguel e os seus anjos batalharam e tal. Mas quem intervém é o Criador, a sua tropa do Criador. E aí quando sobe uma nave, ela é abatida. Ou você acha mesmo que uma nave viaja bilhões de anos-luz, passa por radiações gama, passa por asteroides, supernovas, tudo mais, para chegar no Brasil, no mundo e bater numa montanha? Não faz sentido, né? São abatidas. Então, basicamente, o que o cara falou é isso, ó, contato com um intramundo, né? Coisa que nós já falamos aqui. Os índios não têm, o cara não tem nem o porquê mentir, vai ser famoso o quê? Na tribo dele? Não tem nem o porquê mentir. Eu creio nessa realidade que o cara contou. Fielmente eu creio nessa realidade. E você vê, ó, eu comecei a enxergar um claro para mim dentro de um remanso. Aí, de repente, ficou claro para mim, eu entrei e saí. Fiquei lá debaixo d'água. E o rio passa por cima de mim. Olha bem para você ver. Mergulhei, entrei e passei para o outro lado. Debaixo do chão da água tem outro assim. O que é outro assim? Um tempo assim, mesmo que mesmo que esse daqui. Um tempo igualzinho esse, um outro negócio. Olha ele falando, assim claro, você respira bem. Tá entendendo? Então, assim, o que nós estamos enxergando é que esses seres que vivem em Hollow Earth estão loucos, doidinhos, para saírem, emergirem para a superfície terrestre. Só não emergiram ainda, porque a condição não está favorável a eles. Porque se a condição estivesse favorável, eles iriam emergir. Tá entendendo? Isso é um ponto a se pensar. Outra coisa a se pensar é sobre esses rastros químicos no céu, que tem bário, todo tipo de alumínio, que faz com que as pessoas percam sua memória, né? Por incrível que pareça, esses rastros no céu apagam a memória, tá bom? E aí, praticamente, às vezes eu fico me perguntando, será que esses rastros químicos são feitos para impedir esses seres de subirem para a superfície? Porque de repente eles jogam tanto rastro químico que esses seres não conseguem mais. É nocivo para o ser humano, mas é muito mais nocivo para ele. E às vezes é a maneira que o sistema encontrou de sumir com esses seres. Porque antigamente, meu irmão, era batalha. Era evitar rotas de navegante. Agora não, agora esses seres sumiram. Será que todo mundo deu cabo desses seres mesmo? Pode ser que tenha sido isso aí. Então é um pensamento que nós temos aqui. Agora, a verdade mesmo é aquilo que eu sempre falei, sempre vou falar, não dá para saber. Ninguém conta nada pra gente. Não tem, ou você não vê nenhuma declaração, nada. Os caras ocultam tudo. Se não é a gente tentando raciocinar aqui, não tem o que fazer, cara. Então, basicamente, o que eu tô falando pra você é isso. Aí, a gente olha pra isso aqui e fala, pô, peraí, né? Tem alguma coisa aí que não se encaixa bem. Bom, espero ter ajudado vocês nessa jornada de conhecimento, tá? Sobre Hollow Earth. O que você acha sobre esse assunto? Comente aqui embaixo. A declaração do índio foi até um pouco assim, não vou dizer assustadora, mas foi reveladora. Algo que até nós já sabíamos no passado. Bom, fique na paz.